daquilo no qual está envolvido, ou por outro lado, estão buscando resultados pessoais, querem ver o fruto imediato, e isto é bom, é claro que isto é bom, mas no reino de Deus, a maneira como Ele produz a realidade, traz à existência os seus propósitos, não é da mesma maneira nossa. Ele somente precisa de gente que lhe seja fiel, por mais que tenha dificuldade de caminhar naquilo que entende de maneira clara, que é o chamado e o encaminhamento dele. Eu imagino Abraão. Eu sou muito grato, sempre comento isto, porque Deus chamou, foi Abraão para aquele projeto e não a mim. Eu não suportaria algo daquela natureza. Imagina o Abraão num ambiente onde não havia a revelação que nós temos hoje, mas diz a palavra que Deus falou com ele e ele entendeu que era Deus, ouviu a voz de Deus e saiu sob uma promessa, mas a promessa não se cumpria. Quanta aflição, quanta complicação Abraão enfrentou. Ele teve tudo para negar e abandonar e dizer que ele era um maluco que imaginou que tinha ouvido Deus dizer alguma coisa e estava equivocado, porque nunca a promessa iria cumprir-se. E no meio da aflição, em algum momento, ele e a Sara tentaram dar uma ajuda. Eles queriam ser fiéis ao Senhor. E todos nós conhecemos muito bem esta história. Abre no livro de Gênesis e a gente encontra que não foi do jeito que Abraão esperava e que ninguém jamais imaginaria. Quando não havia nada mais que Abraão e Sara pudessem oferecer, foi que Deus fez o que fez, cumpriu a promessa. Nós precisamos entender que quando investimos no que é do reino, de fato, da dimensão profética devida, as coisas irão piorar. Em nossas cidades, se nós não quisermos ser fantasiosos, vamos ver que as coisas não estão melhorando, estão piorando por todos os lados. Tenho andado em várias cidades, do Brasil e fora do Brasil, onde tem dito que são cidades conquistadas, uma cidade transformada. E chego nessas cidades, não vejo os sinais da transformação nelas. Algumas cidades onde aconteceram alguma experiência durante 1 ano, 2, algumas mudanças, e daí a pouco, quando se retorna a esses lugares, a situação está muito pior do que era antes. O estado da própria igreja ficou caótico. As cidades destas, que saem nesses documentários como cidades transformadas, e a gente, quando tem contato nas congregações com as igrejas da região, é uma lástima não ver sinais nem de caráter de Cristo, sinais de compromisso, ver uma incredulidade pior do que o que havia antes. Só que o pessoal faz as reportagens, documentários, e depois de 3, 4 ou 5 anos não voltam para dizer a realidade que está ali. Eles ficam contando coisas que ocorreram há 10, 20 anos, como se fossem coisas de hoje, desta hora. Não tem problema que as coisas não estejam bem, mas nós precisamos dizer a realidade, tal como elas estão. E não há significado algum se nós chegamos numa região onde evangélicos tenham influência na política, nas instituições, mas o caráter de Cristo não está neles. Isto é um anti-evangelho. Que transformação é esta que não se vê
nos próprios que declaram ser os de Jesus. É bom que as coisas estejam piores, que elas piorem quando estamos avançando, lutando por nossa terra, por nossa cidade, por nossa nação. Enquanto as coisas estão difíceis, estão piorando, nós continuamos gestando os propósitos de Deus. Mas na hora que nós dissermos, nossa cidade está conquistada, está tudo maravilhosamente bem, aí está a nossa morte. Acabamos aí. Eu não vejo sinais de avivamento do nosso país. Esses anos todos da história da igreja no país, alguns focos aqui e ali, de algumas experiências, aqui e acolá. Por quê? Dos primeiros sinais de avivamento, é que o avivamento vem para a igreja, é que os crentes começam a manifestar o caráter de Jesus. Se isso não acontece, não tem avivamento. Avivar o quê? Em nós. Avivar o quê em mim? A identidade de Jesus, o caráter de Jesus. Só isso. Então confundimos manifestações, algumas verdadeiras, outras emocionais. Confundimos todo movimento almático com o movimento do Espírito Santo. E quando termina tudo isto, a identidade de Jesus não cresceu em nós, o caráter de Cristo não se manifesta em nós. Então como iremos empurrar o império das trevas das nossas casas, dos nossos bairros, das nossas cidades, sem o caráter de Jesus Cristo em nós? Não adianta ficar fazendo declarações chamadas de proféticas, chavões. Ah, eu profetizo isto, eu declaro isto, eu amarro aquilo, eu repreendo isto, declaro em nome do Senhor Jesus, anuncio isto acontece, porque eu falo em nome de Jesus. E os demônios ouvem e riem na nossa cara, como fizeram com os filhos daquele sacerdote nos dias lá do Novo Testamento. Como é que é o nome dele? Cefas. Eles eram bem treinados para a religião judaica, e eu creio que eles agiram de boa intenção. Eles quiseram ajudar aquela pessoa que estava sofrendo aquela ação demoníaca tão intensa. E quando eles confrontaram aqueles demônios, em nome de Jesus é quem Paulo prega, o demônio se expõe, os demônios, um ou tantos, e pergunta: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e você quem é? Ou seja, sei que em Paulo está o caráter de Jesus. Mas onde está o caráter de Jesus em você? Não basta usar o nome de Jesus. Isto não tem significado algum. Chavões com expressões de forma profética não tem valor nenhum. Auto-engano e enganando os outros. Avivamento de que precisamos, amados? Do caráter de Jesus em nós. Só isso. Somente isso. Mas nós podemos lutar pela cidade do Rio de Janeiro sem parar de lutar por nossas cidades. Estou lutando por minha cidade, e esperando que quando a coisa acontecer aqui nesta cidade, irá não respingar apenas lá na nossa cidade, que está a 280 quilômetros daqui, e há outros que estão a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. E eu repito, das outras vezes que já disse, eu posso falar acerca disso com os irmãos, porque eu não sou daqui, não sou desta cidade. Vocês não podem falar muito, porque pode ser uma soberba, né? Mas eu posso esperar dos irmãos aquilo que vocês talvez não percebam, nem possam colocar que esperam. Nós podemos esperar. Eu continuo esperando que quando as coisas acontecerem aqui, na igreja desta cidade,
nós iremos receber em todo o Brasil, não apenas respingos, mas talvez chuvas bem intensas. É fácil lutar pela cidade do Rio de Janeiro diante do Senhor? É fácil lutar?